O que você está vendo é o momento exato onde o candidato recebe uma facada na altura do tórax. Veja, a câmera é um pouco mais lenta. É possível perceber logo depois disso, o candidato imediatamente reage a esse ataque. A pessoa que feriu o candidato também com essa faca, inclusive já foi identificada pela Polícia Militar. Daqui a pouco nós vamos conversar com os agentes da polícia que estavam no local e conseguiram deter essa pessoa que cometeu esse ataque pouco tempo depois de ferir o candidato. Era um ato de campanha, cerca de 1 hora, 1 hora e meia em Juiz de Fora. O candidato estava em cima, no ombro de algum assessor ou então correligionário. Quando foi ferido, várias câmeras amadoras que estavam no local filmaram o momento exato em que ele é ferido e também socorrido por assessores e seguranças e levado até a Santa Casa de Juiz de Fora. Informação é que nesse momento o candidato está sendo preparado para ser examinado numa tomografia, ou seja, um exame extremamente detalhado para saber se essa perfuração atingiu ou não algum órgão. Os médicos da Santa Casa não souberam precisar a quantidade de sangue que o candidato perdeu por causa desse ferimento à faca e por isso que precisa de um exame mais minucioso antes de saber qual atitude os médicos mineiros vão tomar para não deixar aí nenhum tipo de sequela no candidato, repito, Jair Bolsonaro. Eu vou direto agora, vou conversar por telefone com a nossa repórter Michele Pacheco, que acompanhava de perto, esse ato de campanha e nos conta agora como foi o momento exato desse ataque. Michele, boa tarde. Boa tarde. O candidato do PSL, ele chegou em Juiz de Fora pela manhã, fez várias atividades aqui na cidade e na parte da tarde ele se reuniu com os eleitores no centro da cidade. Ele tinha uma multidão esperando por ele no Parque Alfield, que fica bem no coração de Juiz de Fora, e ele desceu uma rua de pedestre carregado nos ombros por um dos correligionários. Quando ele passava por esse calçadão, uma pessoa conseguiu furar o bloqueio da segurança, se aproximou e a gente observa nas imagens que essa pessoa encosta no candidato, é como se batesse na barriga dele com algum objeto. Eu conversei agora há pouco com o tenente-coronel Marco Rodrigues, da Polícia Militar, e ele me informou que a pessoa que foi presa, o Adélio, é de Montes Claros e contou aos policiais que ele veio para Juiz de Fora para participar desse comício com essa intenção, que o motivo seria uma desavença de opinião com Bolsonaro. Adélio disse que não conhece o candidato, não teve nenhum problema com ele político ou pessoal, mas não concorda com as opiniões de Bolsonaro e decidiu fazer esse atentado. Nesse momento, há uma grande quantidade de pessoas na Santa Casa, são eleitores que estão esperando notícias do candidato e para saber se o comício previsto para agora à tarde vai ser mantido. Se ele tiver condições de sair do hospital, se ele ainda vai conseguir se reunir nesse comício. Dificilmente, até porque se fosse algo superficial apenas, eles não fariam a tomografia, provavelmente, Os médicos ainda têm dúvidas, pelo jeito. Os médicos ainda não sabem a gravidade ainda desse tipo de ferimento, por isso o médico responsável pelo atendimento sugeriu fazer essa tomografia para saber se algum órgão, alguma veia, artéria, pode ter sido atingida durante esse ataque. Agora, me diga uma coisa, por favor, Michele, ele não estava andando escoltado? Você viu muita presença de segurança particular? Ele estava também com colete à prova de balas? Houve uma informação ainda não confirmada? O que é que você tem de notícia sobre isso? Não, ele não estava com nenhum tipo de colete. Ele chegou desde a parte da manhã até os compromissos agora na parte da tarde vestindo uma camisa amarela do Brasil. Ele, em momento algum, demonstrou usar colete. Ele estava, sim, acompanhado de muitos seguranças. Tinha policiais federais, policiais militares, tinha policiais civis e também uma grande quantidade de seguranças voluntários. Pessoas que estão acompanhando a campanha dele e se ofereceram para acompanhar essa visita em Juiz de Fora. Então, ele estava cercado por segurança. Tanto que uma das primeiras informações, quando começou o tumulto generalizado, era de que um segurança teria sido esfaqueado. Logo depois veio a confirmação de que não, que tinha sido o próprio candidato que tinha sido agredido. Um detalhe, Bate, é que a Polícia Militar fez uma varredura, deu buscas em toda a parte, mas nenhuma arma foi encontrada. Então ainda não se tem a certeza se foi uma garrafa quebrada ou uma faca. O policial militar só disse que foi um objeto cortante, um objeto
pontudo que fez esse corte na barriga do candidato. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.